É uma técnica de reprogramação mental que é assim: eu estou com uma dúvida numa questão. Então você faz: essa noite eu vou ter um sonho que vai me dar uma pista, uma orientação, uma resposta para uma questão que tem na minha mente. Eu vou me lembrar do sonho, vou anotar e terei todas as informações necessárias para, naquele momento do sonho ou depois, resolver a questão que eu tenho. Você chegar, entender que o sonho é importante como uma forma, uma pista de orientação para você. Então, por exemplo, são contados alguns relatos durante o curso. Um deles é muito famoso, o que inventou a máquina de costura. Ele ficou um tempão tentando analisar como fazer a melhor máquina de costura. Na época existia a máquina de costura manual, né? Que você fazia a costura manual. E ele estava tentando fazer uma máquina mais avançada, porque muitas vezes a agulha, manualmente você tem uma agulha e na pontinha tem um buraquinho para você passar a linha. E normalmente quando você está costurando, você passa toda a linha, puxa aqui, aí depois você passa de novo e vai fazendo a costura. Só que isso numa máquina é muito complicado, porque requer um movimento muito grande no eixo, né, para aquilo costurar, fazer isso. Aí eles tentavam com duas agulhas, uma agulha pegava, a outra puxava, e pegava a outra. E era muito complicado, era um motor muito complexo, uma engrenagem muito complexa, e o cara ficou pensando um tempão: será que eu consigo fazer isso com uma agulha só? E como é que eu faria? A agulha fazer essa linha, uma agulha só. Preciso resolver isso com uma agulha só. Ele ficou um tempão pensando. Belo dia ele estava cansado, foi dormir, e ele se viu dentro de um sonho, e não era um sonho lúcido. Ele viu dentro daquelas caldeirões de índios, né? Índios canibais na África, e os índios rodando ao redor dele com lanças, dizendo: você tem que resolver a questão dessa agulha, senão nós vamos matar você e devorar você. Você tem que resolver a questão da agulha. Então. E rodando ao redor dele. Ele olhou de repente e observou que as lanças das pessoas, desses índios que faziam assim, tinham um buraco bem pertinho da ponta. Bem pertinho da ponta tinha um buraco. Todas as lanças tinham um buraco. E ele olhou aquilo, assustado: por que as lanças deles têm um buraco? Para quê? E acordou. Acordou com um sonho bem nítido na memória. Não era um sonho lúcido, não. Foi um sonho de resposta. Aí ele começou a pensar nessas lanças e sacou. Se ele fizesse a agulha da máquina dele com um furinho bem perto da ponta, ele só precisava levantar um pouquinho a linha, porque a agulha entra um pouquinho no tecido, fura o tecido, aí depois vem um pequeno ganchinho ali que ele coloca, levanta um pouquinho e uma alçazinha puxa a linha e depois vai de novo, puxa a linha e vai de novo. Então ele fez, em vez de ser aqueles índios fazendo assim, era a agulha fazendo assim. E ele criou a máquina de costura. A agulha da máquina de costura foi o diferencial. Então ele teve um sonho, não precisa ser um sonho lúcido, mas foi um sonho de resposta, um sonho de criatividade. E esses sonhos mostram que o sonho é uma forma da tua mente interior, seu subconsciente, te dar respostas. Então todos os sonhos são muito bons. Então uma das técnicas boas é você lembrar do sonho, não necessariamente se preocupar se o sonho vai ser super lúcido,